Uma guerra estava acontecendo entre os humanos e os monstros. O rei pergunta quantas baixas eles tiveram. O soldado responde que mais de 200 mil morreram e 300 mil ficaram feridos. O rei fala que mesmo com todas essas baixas, o rei dos monstros vai ser destruído pelos verdadeiros heróis. Em outro local, no reino dos monstros, o herói diz que agora tudo estava acabado e o reinado de Antares chegou ao fim. O santo da espada diz que ia matá-lo e apagar essa mancha sombria da história. O Antares pergunta por que ele ia fazer isso com seu império que construiu com tanto trabalho, mas o deus do punho, Teslon, responde que o Antares era responsável por todos esses monstros e se ele sumisse, todos os monstros sumiriam também. O Antares pensa que tudo isso foi culpa daqueles capeta que agiram contra sua ordem após ensiná-los umas táticas humanas, mas queria saber qual era o problema de construir um império com monstro e pergunta para os heróis o que aconteceu com seus 4 reis celestiais. O Sirius responde que o Orc não foi páreo para sua espada e o Antares fica sem acreditar que o seu bravo guerreiro Tashid foi morto e pensa que mais que pareçam selvagens, os orcs são uma raça pacífica que vive da caça e da coleta e não imaginava que eles seriam tratados como monstro mesmo que estivessem lutando para proteger os fracos. O Teslon também revela que o segundo rei celestial, aquele troll feio, pagou pelos seus pecados. O Antares chorando pensa que mesmo o guru sendo de uma raça feia, eles só viviam em prol da natureza. A Santa também diz que o anão malvado que adorava os deuses da sombra não estava mais entre eles. O Antares escuta isso e não acreditava que o Marquelin também morreu e queria saber quando foi que o deus dos anãos se tornaram o deus das sombras, mas lembra que isso foi tudo culpa deles por serem arrogantes e tratarem os outros deuses como malignos. O Mago da Luz revela que o Elfo das Trevas também foi de arrasta mais cedo, pois ele não foi páreo para sua magia. Nesse momento o Antares fica puto e diz que eles estavam querendo morrer mesmo por matar até o Sirius. Os heróis ficam dizendo que finalmente o Antares está mostrando suas garras e eles não têm pena de criaturas das trevas como aqueles elfos. O Antares coloca a mão no rosto e responde que os elfos só ficaram com a pele escura porque os humanos destruíram as florestas, os forçando a viver sob o sol escaldante. Por causa disso, os humanos os consideravam como elfos das trevas. Nesse momento, todos se preparam para lutar. O herói fala que com sua espada ia vingar todos aqueles que foram mortos. O Antares puto pergunta e quem ia vingar os seus companheiros que foram mortos. O herói diz que tudo isso era culpa dele, pois se não fosse o Antares, as criaturas poderiam viver suas vidas normais e vai pra cima. O Antares começa a liberar seu poder e fica pensando que essa conversa seria inútil, pois todos eles já veem as raças como maligna após se livrarem das amarras da escravidão e que são os verdadeiros vilões, são os humanos. E diz que sendo assim vai se tornar o rei dos monstros que eles tanto querem e começa a usar seu poder atacando. E lembra que era apenas um arquimago comum e as outras raças eram tratadas como escravos. Os elfos eram servos por serem bonitos e viverem por muito tempo. Os anãos e os orcs eram forçados a se tornar escavadores e os trolls eram mortos para fazer ingredientes para as poções de cura. E quando descobriu sobre a cultura dessas outras raças, ficou admirado e começou a se esforçar e a aprender mais sobre suas culturas e foi capaz de fundir a magia elemental dos elfos com as do troll e pela primeira vez uma magia de 10 círculos foi criada e desde então começou a salvar aqueles que tinham se tornado escravo, mas seu território começou a crescer e eles sempre eram atacados pelos humanos e foi assim que surgiu a nação de Antares, onde todas as raças se juntaram para tentar viver em paz sem precisar erguer uma espada contra os humanos, mas esse foi o resultado e por isso era imperdoável. E como um rei tinha o dever de proteger sua nação e usa sua habilidade cortando em cheio o herói. O Antares diz que ele só conseguiu se tornar o herói por conseguir erguer a espada, mas tirando isso não era nada. E chorando, o Antares diz que são as histórias que os heróis saíam vitoriosos porque na vida real apenas os mais fortes sobreviviam até o final e mostra que o único que ficou de pé foi o rei dos punhos e não seria fácil derrotá-lo. O Taslon vai pra cima atacando, o Antares se esquiva, mas o Taslon não perde tempo indo pra cima destruindo tudo. Nessa hora ele aparece em cima, o Antares tenta usar sua magia, mas o Taslon é mais rápido acertando um soco em cheio na sua cabeça. O Antares pergunta se isso era tudo que ele tinha, o Taslon responde que não esperava menos do rei dos monstros, mas na realidade olha como o Antares estava todo quebrado. O Taslon se aproxima dizendo que ia mandá-lo para outro mundo. O Antares quase indo de arrasta diz que se rendia e a vitória era dele, mas quando o Taslon diz que depois da sua derrota todos os outros monstros voltariam ao normal, o Antares fica puto pois não conseguia se render para alguém igual a esse desgraçado que acha que as outras raças nasceram para ser escravos e usando o olho do espaço de tempo que poderia mandar ele de volta no tempo e assim ia conseguir derrotar o rei dos punhos, mas o Taslon vai para cima atacando. O Antares ativa o olho do espaço e fica pensando que não pode morrer desse jeito. Nesse momento uma
uma grande explosão acontece. Do nada o Antares se acorda pensando que realmente funcionou, mas queria saber onde ele estava e quantos danos tinha. Só que na realidade ele voltou no corpo do Rei dos Punhos. Após voltar no tempo, o Prota fica se perguntando de quem era esse corpo cheio de músculo e tava até com nojo desse físico. E lembra que sua verdadeira aparência era muito melhor, que deixava até as elfas loucas por ele. E queria saber aonde estava seu verdadeiro corpo, mas tinha a impressão que já tinha visto esse rosto em algum lugar. Na hora ele lembra que esse corpo era do Rei dos Punhos, Teslan. Nesse momento alguém chega o chamando, mandando ele sair dessa casa. O Prota fica assustado, se perguntando se era um monstro. O velho fica na dúvida porque ele tava olhando assim, como se nunca tivesse o visto. O Antares responde que nunca viu mesmo. O velho diz que isso não colava mais, com essa desculpa só para não treinar. E pegando a sua cabeça ia levá-lo para treinar. O Antares fica pensando que esse deve ser o professor do Teslan, o artista marcial mais forte que já existiu no continente, o rei marcial Gerard com Protrazi. Depois de alguns minutos o Prota tá todo amarrado e fica gritando, mandando o velho o soltar, mas o Gerard tampa sua boca, já que ele tava falando muito, e pegando o bambu ia começar o treino de hoje, e já dá-lhe a primeira no meio do seu abdômen. Pelo jeito o Prota vai de arrasta dessa vez. O velho começa a bater várias vezes e o Antares chorando pensa que era assim que ia morrer e lembra da Ciris. O velho tava batendo sem parar e fica pensando que achou estranho mais cedo que a mão do Teslan estava muito macia, mais do que o normal, e aumenta sua força, já que o clã marcial não costumava pegar leve, pois seus treinos é simples e extremo, e é comum que as pessoas que estejam treinando sofram uma perda de memória, e até ele perdeu a memória algumas vezes no passado, mas não era nada demais, pois ia resolver isso fácil, e começa a bater ainda mais forte no Prota e diz que ele ia se sentir melhor depois de uma bela surra. O Prota só lá chorando e pensando que ia morrer dessa vez. O velho espancando o Prota fica dizendo que os humanos que usam armas são fracos por ficar dependendo de armaduras e armas. Do nada o velho fica puto, pois essa atitude era vergonhosa, mas os artistas marcial ultrapassavam seus limites, e se eles entendessem que os humanos são como aço, quanto mais você bate, mais forte eles se tornam, não iam precisar mais usar essas armas nem armaduras. E se preparando ia tornar o corpo do Prota em um verdadeiro aço e começa a aumentar sua força, espancando o Prota sem parar. O velhote manda ele pensar em um oceano, mas o Antares só pensa na Ciris. Depois de algumas horas o treino termina. O velhote diz que hoje o treino chegou ao fim, mas amanhã ia começar de novo. O Prota todo quebrado fica se perguntando que apanhou pra caramba e mesmo assim não morreu, e se abraçando agradecia por ter esse tanto de músculo. Pra quem tava com nojo agora tá agradecendo. Em outro momento o Antares estava surpreso de estar em uma banheira cheia de porção de cura, já que uma garrafa é 10 moedas de prata. O Prota pergunta qual era desse banho medicinal. O velhote responde que é preciso esfriar o aço depois de bater nele, e bateu até demais. O Prota fica impressionado, já que poderia treinar e vir aqui se recuperando, assim não ia morrer. Além disso, se tornaria ainda mais forte. Agora sabia porque o Tesla era tão forte daquele jeito, já que ele repetiu esse treino milhares de vezes quando era mais novo, e agora tinha certeza que estava no passado, mas queria saber o que aconteceu com o seu corpo, e só tinha uma explicação. Uma delas é que seu eu do futuro e seu eu do presente estão vivendo de formas separadas. O segundo é que seu verdadeiro corpo está com o Rei dos Punhos, Teslan. Em outro momento, o velho manda o Prota comer toda essa carne, assim ele ia se recuperar muito mais rápido. E depois de alguns minutos, eles vão treinar na montanha. Já em cima da montanha, o Antares faz algumas flexões com apenas um dedo. O velho ainda pergunta se ele estava cansado com esse treino matinal. E logo em seguida, o Prota faz um abdômen em cima de uma árvore com uma rocha nas costas e fica pensando até quando ia ficar treinando. Quando termina, o Antares fica em choque e fica se perguntando por que teve que reencarnar no corpo do Teslan e como isso ia influenciar no futuro, e o que aconteceria se seu corpo do futuro e do presente se encontrarem. Só que ele lembra que nessa idade estava estudando bastante, lendo livros, então seria impossível se encontrarem. Mas se o Tesla entrou no seu corpo, com certeza a história seria diferente, já que ele vinha atrás dele, e com sua força com certeza ele ia usar as técnicas da academia inquebrável, e imaginava como o Rei dos Punhos ia transformar seu corpo no futuro. Só que agora a prioridade era fugir dali, e começa a correr para mais longe possível. Só que do nada o velhote aparece na sua frente perguntando para onde ele estava indo esse horário, e o Antares se perguntava como o inferno ele chegou ali tão rápido. O velhote disse que o Prota estava muito quieto esse mês e agora estava tentando fugir. O Antares revela que não era o Tesla, mas sim um mago, e o velho pergunta que então essa era a desculpa dessa vez, já que da última vez ele disse que veio de outro mundo, além de ter conhecido um dragão e deuses, e começa a falar todas as desculpas que o Tesla disse antes de o Prota entrar no seu corpo, e pegando na sua cabeça manda ele parar de falar bobagem
coragem e voltar a dormir. O Antares só fica pensando que amanhã com certeza vai conseguir fugir, já que não vai ficar preso ali pra sempre. E assim o dia foi se passando e sempre o Antares tentava fugir, mas todas as vezes o velhote estava esperando e o arrastava para voltar aos treinos. O Prota, depois de várias tentativas, desistiu de fugir. O velho revela que a academia tem 130 anos de métodos de previsões de fugas e por isso que não tinha um discípulo que conseguiu fugir. O Antares, quase chorando, pensa que mesmo que ele conseguisse fugir, o velhote ia atrás dele até no inferno e por isso era melhor ele conseguir sua permissão para descer a montanha. Depois eles vão pro treino e pelo jeito não é mais bambu com que ele tá batendo o Prota, mas sim outra coisa. E assim se passaram 3 anos e finalmente ele conseguiu despertar sua aura, deixando ele surpreso em conseguir usar a aura antes dos 20 anos, já que até o Sirius, considerado o santo da espada, só conseguiu despertar sua aura com 20 e poucos anos. O velhote pergunta por que ele estava surpreso, já que com os treinos uma coisa dessa já era de se esperar, e jogando esse negócio que ele batia o Prota fora, diz que ia passar para o próximo passo. O Antares pensa que talvez em breve poderia descer a montanha e todo alegre pergunta se ia aprender alguma arte marcial normal. O velhote, rindo e usando sua aura, responde que agora o Prota ia lutar com ele e olha a cara de quem tá lascado, e pelo jeito não vai ser um treino normal. E assim mais 3 anos se passaram e agora mostra que o Prota estava em uma cachoeira se preparando para usar sua habilidade Chifre da Calamidade e acumulando aura nos seus punhos, dá um soco fazendo um buraco com facilidade. Mas isso não era o suficiente, pois ainda estava na terceira fase dessa habilidade e como o velho disse, ele tinha que chegar na quarta para poder descer a montanha, mas poderia fugir agora se quisesse, já que o velho desceu para ir na vila comprar algumas coisas, só que dessa vez é diferente. O Antares já começa a invocar sua magia lançando em uma árvore, só que não fez nenhum efeito de tão fraco que foi essa habilidade, pois com o corpo do Tesla não conseguia acumular mana e se pergunta se poderia virar um mago como antes. Só que nesse momento ele sente uma energia estranha, quando mostra era um orc. A criatura manda o Antares fingir que não viu, assim ele não ia matá-lo. O Prota fica encarando o orc e fica se perguntando se ele tinha fugido de alguma arena e julgando seu tamanho e deveria ter uns 3 ou 4 anos de idade. O orc diz que se ele falar que não ouviu, não o mataria. O Antares sorri e pensa que o orc está tentando conversar, já que ele não o considerava uma ameaça, e isso já era de se esperar de uma raça orgulhosa que não quer mortes desnecessárias, e pergunta se tinha alguém o perseguindo. O orc fica sem acreditar que um humano sabia a língua dos orcs, mas tinha acertado pois estava sendo perseguido. O Antares diz que ia ajudá-lo a se esconder. O orc agradecia, mas se ele o ajudasse ia se colocar também em perigo. O Antares responde que estava de boa e começa a usar sua habilidade e manda o orc se esconder dentro. Ele fica surpreso pois não achava que o Prota era um mago, mas agradecia por sua ajuda. Nesse momento algumas pessoas chegam e perguntam se ele não viu um orc passando por ali. Outro diz que se ele falasse ia ganhar uma moeda de ouro. O cara já olha pra ele e pergunta se ele tava louco em dar uma moeda de ouro assim, mas o desgraçado só responde que era tudo mentira. O Antares diz que não viu, só que eles olham ao redor e veem as pegadas do orc. O Prota puto pensa que sua habilidade foi tão ruim que nem limpou umas pegadas. Ele diz que essa era sua casa e não é deixar ninguém entrar. O Bitri pergunta se ele era louco em ficar no seu caminho. Seu parceiro Oli tava achando que o Prota não era uma pessoa normal, mas o Bitri manda ele ficar de boa, pois tinha 10 contra 1. O Antares começa a usar sua habilidade e ao mesmo tempo lembra de tudo que seu mestre disse sobre não usar seus punhos, pois poderia matar alguém e o ideal era usar uma arma como um ato de misericórdia. O Antares termina de invocar um porrete e diz que ia bater neles um pouco. Os caras já ficam putos e vão pra cima, só que com apenas um golpe a metade saíram voando pra longe. Logo em seguida mais 3 mercenários atacam junto, mas só foram pra apanhar do Prota mesmo. Nesse momento um ataque corta a costa do Antares, quer dizer, tentou cortar, já que a espada fez ele entortar. O Prota já dá-lhe uma no velho e fica pensando que mesmo conhecendo seu corpo isso já era demais, e começa a bater sem parar nos mercenários e depois mostra que apenas o Brit estava de pé. Ele ainda quis tirar uma de brabão, só que já leva uma no meio da boca pra ficar esperto. Depois o Antares manda todos irem embora e o Brit e os outros vão embora agradecendo por não serem mortos. O Prota começa a olhar o porrete quebrado e diz que isso foi divertido e se perguntava se deveria aceitar um discípulo pra bater nele também, e sem perceber o Antares já estava sendo influenciado pela filosofia da academia inquebrável. Alguns minutos depois o orc agradece e não se esqueceria desse dia até o fim da sua vida e com certeza ia retribuir essa gentileza, e queria saber como era o nome do seu salvador. O Prota ia dizer que era Tesla, mas ele responde que seu nome era Antares. O orc diz que se lembraria desse nome. O Antares pergunta para onde ele estava indo, já que os humanos dominavam quase todo o mundo. Ele responde que o continente era vasto e preferia morrer vagando por aí do que viver como um escravo, mas o Prota revela que além
além das montanhas Lashid, tinha uma terra sem nome em um lugar que os orcs chamam de Terra dos Desafios. E os orcs que vivem lá são da tribo dos Ursos Azuis. O orc começa a correr, pois era pra lá que ele ia então. Mas o Antares pergunta qual era o seu nome e ele responde que era filho do Crota e o seu nome era Tashid, deixando o Antares sem acreditar que esse era o Tashid, seu velho amigo e um dos 4 reis celestiais. Assim, mais 6 meses se passaram desde o encontro com o Tashid. O velho vai pra cima do Prota, atacando e usando a bala de Ki, mas o Antares usa a guarda espiritual, conseguindo se defender do ataque. O velhote o elogia por desenvolver essa habilidade até esse nível e parecia que foi ontem que ele insistia que não era o Teslo, mas sim o Antares depois de levar uma surra. E contando todo esse tempo de treinamento, já fazia 10 anos e nesse tempo o Prota se fortaleceu bastante, mas do nada o velho fica na dúvida porque o Antares estava tão baixo. O Prota responde que ele tem 1,90 m, como isso era baixo, mas o velhote revela que todos da academia inquebrável deveria ter no mínimo 2 metros. E puto pergunta se ele estava usando a técnica de respiração que ensinou. O Prota lembra de quando conheceu o Teslo antes de voltar no tempo e entrar sem querer no seu corpo. Ele tinha 2,30 m de altura e fala que talvez seja apenas uma questão de tipo físico e pensa que ele tá louco, que ia ficar maior que isso, pois se ele usar a técnica de respiração vai ficar com um corpo monstruoso. O velho diz que tava tudo bem desde que ele seja forte, mesmo sendo um anão. E agora era a hora de mostrar os resultados do treino. O Antares começa a se concentrar, pulando e usa sua aura preparando o 4º nível do chifre da calamidade e ataca quebrando tudo ao seu redor, deixando seu mestre feliz por ele ter conseguido. E se ele continuasse assim não ia apanhar para mais ninguém e parecia que era a hora de seguir seu caminho, já que ele fez um bom trabalho e por isso o Prota estava livre e não importava se ele se tornasse uma pessoa boa ou ruim, pois ele deveria viver como quisesse. Mas tinha algo que seu mestre Rastal, o 3º rei marcial, disse 60 anos atrás e lembra das 3 coisas que seu antigo mestre disse. O Rastal revela que tinha 3 coisas que ele deveria lembrar. A primeira era se ele acumulasse riqueza que seja de forma justa. A segunda, sempre que possível, era para ficar do lado dos injustiçados e não dos fracos, pois isso não significava ser injustiçado. E terceiro e mais importante, ele deveria se certificar de continuar o legado da academia inquebrável a todo custo, encontrando o discípulo e entregam mais roupas e um pouco de dinheiro para a viagem. O Antares pergunta que era só isso, já que ele imaginava que o velho fosse rico por ter uma mansão na capital. O velhote responde que o clã marcial tem um valor fixo para ajudar aqueles que descem a montanha, mas diz que isso era muito mais do que na sua época e ainda entrega um mapa e manda o Prota passar por lá quando estiver perto das montanhas Setelarte, por tinha um presente para ele. Depois de alguns minutos o Antares estava se preparando para descer e fica se perguntando se realmente o velho ia deixar ele descer a montanha. Só que do nada uma explosão de aura acontece e era o velho mandando o Prota seguir seu caminho sem olhar para trás, já que ele agora era o herdeiro das maiores técnicas da terra. E o Antares, sem pensar 2 vezes, sai correndo de medo. Em outro local, o chefe da vila pede para o cavaleiro o pagamento pela comida que os cavaleiros comeram. O caraputo joga uma moeda de ouro e, olhando a reação do chefe, pensa que deveria ser a primeira vez ele vendo um ducado, mas o chefe diz que isso não chega nem perto de ser o suficiente, deixando o cavaleiro puto, achando que o chefe estava tentando enganá-lo e dá-lhe um socão, mandando ele tomar cuidado com o que fala. Os caras já ficam puto, mas não podia fazer nada contra um cavaleiro e pensa que esses desgraçados comeram tudo e deram apenas uma moeda e nem consideraram o custo do seu trabalho e do transporte. Nesse momento o outro chega perguntando o que estava acontecendo. O Eduardo responde que não era nada. O Lord Stefan diz que esses miseráveis não sabem a noção dos seus lugares. Em outro momento o Prota fica lembrando de como era seu corpo e do que a Ciris sempre dizia, que parecia uma arma afiada, mas chorando diz que agora estava parecendo uma arma de pedra de um golem, mas tirando isso estava muito mais alto do que antes. E pensa que a Ciris deveria ter uns 70 anos atualmente e fica na dúvida se deveria destruir a casa de leilão para libertá-la, mas decide resolver isso com o dinheiro, já que ainda não recuperou seu poder mágico. Só que deveria ir até a ruína antiga para conseguir esse dinheiro. Nesse mesmo momento Stefan pergunta para o Todd se ele conseguiu localizar a ruína antiga. Ele responde que conseguiu. O Stefan diz que então essa era a direção que o famoso espadachim estava enterrado. Em outro local o Antares continua sua jornada e lembra que antes da sua regressão havia um mago chamado Todd que explorou essas ruínas e ele até foi lá depois e conseguiu encontrar o verdadeiro tesouro que os cavaleiros não conseguiram. Depois de alguns minutos finalmente ele chega na vila onde está o cavaleiro Stefan. Enquanto isso os moradores da vila estão conversando o que iam fazer, já que os cavaleiros exigiram um guia para levá-los até a ruína e
e se eles recusassem já sabia o que ia acontecer. Só que um cara diz que ia, pois conhecia as montanhas melhor que ninguém. Sua mulher e filha choram pra ele não fazer isso. Ele pensa que não queria ir também, mas quando ele olha só a cara dos caras dizendo que ele deveria ir, e agora que ele diz que não queria ir mesmo, mas de repente o prota aparece dizendo que ele ia se eles quisessem, e os caras quase vão de arrasta agora. O cara pergunta quem ele era, o Antares responde que apenas ouviu o que eles estavam falando sem querer. Os moradores ficam assustados com o tamanho do prota, mas perguntam se ele conhecia a região, e mesmo que ele conhecesse, ninguém voltou vivo de lá. O Antares responde que já foi lá e pensa que o Vale da Morte é uma masmorra, um requisito da Era Prateada, um período muito esquecido, e dizem que 50 anos atrás havia um cavaleiro conhecido como Cloud. Quando ele fez 45 anos, conseguiu despertar sua aura, e assim foi em todo tipo de aventura, e suas histórias heróicas se espalharam pelo reino Vacile, mas sua ganância o levou à morte quando entrou no Vale da Morte. Mas o problema de tudo isso é que sua espada foi perdida, já que essa espada era um símbolo da família Aldion, transmitida por gerações, e durante 50 anos eles tentaram encontrar, mas tudo isso foi sem sucesso. O prota junto com os cavaleiros olha para o Stefan e pensa que talvez ele seja neto do Cloud, e com uma cara achava que ele deveria estar se divertindo com a elfa assassina, além que nesse grupo tinha apenas um santo e o seu nome era Silon, mas queria saber como alguém com essa cara era um homem. O Todd se aproxima do Silon e o Antares pensa que também deveria falar com o Todd, só que os dois estavam conversando, mas fica desconfiado de qual era desse clima e entende que o Todd tinha um gosto diferente, e olha a cara do Antares e pensa que isso não podia ser, já que o Todd era um cara legal. Mas nessa hora o cavaleiro chega e fala que o prota fez uma ótima escolha em ser o guia, já que os outros estavam com medo. O Antares responde que isso era normal, os outros estarem assustados, mas o desgraçado diz que não ia acontecer nada com ele se viajasse com os cavaleiros do reino. O prota puto pensa que esses desgraçados de cavaleiros sempre são cheios de si, só que do nada um barulho acontece quando mostra vários monstros, eles vão pra cima atacando. O Estevão manda todos se prepararem. O Todd usa sua habilidade atacando e matando alguns. O Silo também usa sua habilidade fortalecendo os cavaleiros. O prota observa a luta e fica impressionado com o Stefan, mas claro, na visão de um mago, e se fosse avaliar no ponto de vista marcial, suas habilidades são de dar pena. Nessa hora os monstros vão pra cima dos orcs, mas o Antares com um soco explode o monstro e lembra que se o cara de antes tivesse vindo já teria morrido, e olhando ao redor diz que o Stefan não era uma pessoa má, mas esse desgraçado não se importava com seus arredores e pensa bem e muda de ideia achando que ele era ruim, mas o Silon era melhor, já que ele estava preocupado com os outros. E do nada os monstros começam a atacar, mas não fez nenhum efeito até que um acerta o seu olho. Ficando puto, mata o monstro com um soco e diz que então ainda tinha lágrimas depois de ter esgotado tudo no treino. Olha a cara dos orcs assustado com a força do Antares. Depois de alguns minutos o Stefan pergunta como estavam os magos e os sacerdotes. O cara responde que estavam salvos, mas o prota, depois de quase ficar cego, pergunta se a segurança deles não importava. O Stefan nem liga e só grita que os cavaleiros de Aldion eram fortes e manda todos descansarem um pouco. O Antares aproveita e vai conversar com o Todd e diz que só sobreviveu graças a ele. Esse é mentiroso, mas escutou que ele era de uma torre mágica e queria saber sobre um amigo que também era de lá e pergunta se ele conhecia o Antares. O Todd fica na dúvida, pois não achava que ele tinha amigos, só que do nada o desgraçado faz uma cara e começa a dizer que o Antares era tão fofo e gentil, mas queria saber por que da pergunta. Mas o prota diz que apenas estava preocupado e se não aconteceu nada de estranho nesses últimos anos. O Todd responde que não, e de novo filha da mãe vem com um papo estranho elogiando a beleza e a pele do Antares. O prota, se controlando, pensa que deveria reduzir esse desgraçado em pó e pergunta de novo se as atitudes dele mudaram, mas o Todd, babando, não ligava para que ele faz ou pensa. Nesse momento o Silon chega perguntando se ele estava bem. O Antares diz que sim e manda ele olhar os orcs. Ele começa a curá-los quando os cavaleiros chegam, dizendo que não era para ele gastar sua energia com esses orcs, pois eles melhorariam só de lamber a si mesmo. O Antares escuta tudo, mas do nada o Stefan chega mandando ele mostrar o caminho. O prota, quase perdendo a paciência, começa a falar igual um robô para onde eles deveriam seguir. Depois de algumas horas, todos os cavaleiros cansados se perguntam por que inferno tinham tanto monstro nesse caminho. O prota pensa que tem tanto assim porque não foi pela estrada, mas sim pelo caminho mais rápido, e pergunta se o Stefan queria descansar, e ele
puto por estar cansado, manda todo mundo seguir em frente. O Prota, rindo da situação, pensa que não mentiu, que esse era o caminho mais rápido. O Stefan, cansado de tanto lutar contra o monstro, finalmente consegue chegar na antiga ruína de Palton. Todos ficam de frente na entrada. O Stefan manda todos se prepararem. O Prota diz que ia esperar do lado de fora. Ele agradece o trabalho do Antares e manda ele ir embora agora. O Prota fala que não podia voltar sozinho e precisava ser escoltado de volta. O Stefan concorda e manda ele esperar ali até que eles voltem, e ordena que todos os cavaleiros encontrem a espada do antigo espadachim Claude. Assim todos eles entram. O Antares diz que agora era a hora de entrar pela passagem secreta que essa masmorra cheia de tecnologia tem, e lembra do dia que entrou nesse lugar com a Ciris e encontrou essa passagem. O Prota começa a usar sua magia, conseguindo abrir. Depois ele tira seu casaco, pois não podia rasgar uma roupa que gastou 10 moedas de prata, e agora ia começar a testar seu corpo. Do nada ele escuta vários gritos e se pergunta por que tem grito vindo desse lado, já que os cavaleiros vieram do outro, e lembra que esse lugar é igual uma base militar cheia de armadilha para tentar expulsar os invasores, e no passado ele e a Ciris vieram sozinhos e por isso não se preocupavam em ativar as armadilhas dos outros lugares, mas agora os cavaleiros também entraram e claramente caíram em uma armadilha no segundo andar, e com uma cara diz que eles todos estão lascados agora, e mostra que os cavaleiros estavam sendo atacados por vários monstros gigantes, e o Stefan queria saber se um humano poderia matar uma coisa dessa. O Cylon começa a curar os cavaleiros e pensa que precisava que eles continuassem vivos para que ele possa sobreviver também. Depois ele agradece o Todd por ter usado sua habilidade e ter protegido todos, só que nesse momento vários cavaleiros são atacados por monstros. Todos começam a correr de medo, mas o Cylon usa sua habilidade dando força para os cavaleiros, deixando eles putos e indo para cima dos monstros. O Todd olha e pensa que eles pareciam que se tornaram berserks. Todos vão para cima dos monstros. O Todd aproveita e usa a magia para roubar a espada das criaturas. A Elfa ataca cortando, mas o outro contra-ataca acertando em cheio. Ela, ferida, pede ajuda. Nessa hora o Stefan aparece agradecendo o seu trabalho e vai para cima cortando em pedaço o monstro e ordena que todos se recomponham, já que foi ali que o grande cavaleiro Grodd foi derrotado. Só que do nada uma explosão acontece quando mostra outro monstro de chamas aparece e começa a atacar, jogando os cavaleiros para longe. O Stefan manda todos manter a calma, mas pelo jeito não deu certo, já que todos começam a correr de medo e ele começa a pensar que não pode ser derrotado ali e vai pra cima usando sua habilidade mais poderosa, só que não fez nenhum efeito, já que o monstro contra-ataca o nocauteando com facilidade. Nessa hora o Cylon começa a usar sua habilidade atacando, mas também não adiantou nada, só fez o monstro ficar mais puto e ir pra cima na sua direção atacando, mas nesse momento o monstro recebe um golpe em cheio e quando ele olha era o Prota que o ajudou. O Antares espera o monstro vir, mas quando percebe o monstro já estava morto e fica sem entender nada e pensa que agora entendeu porque quase morreu com um golpe do Teslon. O Prota olha ao redor e vê que todos estão machucados ou mortos e decide levá-los para um lugar seguro, já que os monstros estão aparecendo sem parar. E olha o que o desgramado estava carregando, a Elfa, esse aí tem prioridades. O Cylon mais o Todd, vendo o Prota matando os monstros com facilidade, ficam se perguntando quem era esse cara. Quando o Stefan se acorda, fica sem entender o que tinha acontecido. O cavaleiro responde que foi o guia que fez isso. Ele fica sem acreditar que o Prota era um artista marcial e vai perguntar seu nome. O Prota responde que é Rappen. O cavaleiro fica pensando que é a primeira vez que escuta esse nome. O Stefan queria saber de qual família ele era, só que o Prota diz que não era de nenhuma, deixando o Stefan puto, pois achou que ele era de alguma família nobre, mas era só um Zé Ninguém, e diz que o Prota colocou um ponto final no que eles estavam quase terminando e agradecia pela ajuda. O Antares tira sua mão do seu ombro e pergunta se ele era burro ou só se fazia, já que ele não fez nada nessa luta, deixando o Stefan puto por desrespeitar a família Aldion. O cavaleiro manda ele manter a calma, já que uma pessoa normal não entende de etiqueta. O desgraçado concorda e pergunta quem o ensinou a ser um artista marcial. O Antares responde que só aprendeu alguma coisa por aí e pensa que não pode dizer que o seu mestre é o Gerard, pois ele é muito conhecido, por isso não pode cuspir o nome dele por aí. Além disso, seu mestre não pode saber o que ele tá fazendo. O Stefan não acredita que ele aprendeu essas habilidades por aí, mas o Antares só manda ele cuidar da sua vida e quando ele for capaz de sobreviver sozinho, aí sim poderia investigar dele. O Antares diz para cuidarem dos feridos e de novo o cavaleiro pensa que esse desgraçado era muito arrogante e se achava superior a todos que estão ali e até com quem era mais velho que ele, e se perguntava se o Prota era da realeza de outro país. Nesse momento o Cylon chega e pergunta qual era a altura do Antares. Ele disse que era 1,90 e com uma cara o Cylon queria saber o seu peso e que tipo de treinamento ele fazia para alcançar esse corpo musculoso. O Prota responde
responde que só apanhou e treinou muito e comeu pra ficar assim, e fica pensando por que inferno o Cylon tava agindo desse jeito. O Cylon todo alegre diz que era verdade então, que os artistas marcial não revelam seus treinos facilmente, e é explicado que o Cylon, que perdeu cedo seus parentes, foi tratado como alguém fraco, mas bonito, e por isso começou a buscar aquilo que ele não tinha, um corpo musculoso e forte, e até pensou em se tornar um monge, só que não foi do jeito que ele esperava, já que seu cabelo começou a crescer muito rápido, e mesmo tendo um corpo fraco, tentou melhorá-lo, só que apenas seu poder mágico melhorou. Então ele começou a admirar pessoas musculosas, e olha a cara do Prota pensando por que inferno ele tava olhando assim, e o que ele queria tava mole, e resolve sair de perto, mas o Cylon começa a segui-lo, mas o Prota diz que ele deveria ficar caso alguém se machuque. Nessa hora o Stefan fala que então ele ia junto com o Prota, o Antares manda ele fazer o que quiser e assim os dois vão. O Stefan fica pensando que mesmo o Prota sendo um caipira, ele reconhecia a sua força e ele deveria ter orgulho e liderar um cavaleiro, mas a sua postura mostrava que esse desgraçado estava menosprezando eles, e assim que os monstros aparecerem ia mostrar suas habilidades e colocar o Antares no seu devido lugar, só que do nada ele recebe um golpe no pescoço desmaiando. O Prota manda ele dormir um pouco, nesse momento os monstros aparecem, o Antares já vai pra cima destruindo os monstros com facilidade, depois diz que agora era hora de ir atrás do tesouro, e começa a procurar até que acha uma bolsa infinita, um item mágico, e começa a colocar os tesouros na bolsa. Após alguns minutos o Stefan se levanta e se pergunta o que aconteceu. O Antares responde que vários monstros apareceram e o atacaram. Ele fica na dúvida porque estava dando tudo errado hoje, mas agradecia pela ajuda, só que o Prota pensa que não precisava, já que ele ia dormir mais vezes. Depois só mostra o Stefan cheio de galo na cabeça e o Prota de boa pegando os tesouros. Quando ele se acorda fica pensando que estava achando estranho isso tá acontecendo com ele, e o Prota lá só de boa, já que agora a bolsa estava cheia e ele vinha depois atrás do restante do tesouro. Depois de alguns minutos todos estavam reunidos, o Cylon pergunta se o Antares era algum nobre. Ele diz que era apenas um cara normal, mas o Cylon fica na dúvida do porquê ele menosprezava as pessoas tão naturalmente. Ele entendia que um artista marcial menospreza o Stefan, mas até o Eduard, que tinha mais de 40, já era demais. O Prota pensa que deveria tomar cuidado, já que tem apenas 22 anos e diz que não estava acostumado a conversar com outras pessoas e por isso não era educado. Depois de alguns minutos eles chegam no portão principal e quando abre vê um monstro imenso preso com várias correntes. O Prota pensa que coisa era essa, já que não lembra desse monstro, e o Stefan fala que não imaginava que essa criatura era o guardião desse lugar. Só que o Antares diz que era melhor todos eles voltarem, já que ia ser difícil superar esse monstro com apenas esse número. Nesse momento um cavaleiro manda o Stefan olhar a espada que o monstro estava segurando, e era a espada do grande espadachim. O Stefan se prepara, mas o Eduard nervoso pergunta se ele estava planejando lutar contra essa coisa, e era melhor eles recuar e voltarem depois com uma força maior, só que o Stefan puto responde que essa coisa estava segurando a espada do grande espadachim, e pensa que não deveria recuar e tinha que recuperar a espada a qualquer custo, e ordena que todos os cavaleiros ergam suas espadas e ataquem, e o Prota lá só observando e pensa que isso era uma tolice, já que eles não conseguiram nem derrotar o monstro de chama, como eles iam querer lutar contra uma coisa dessa. E é explicado que esses monstros antes eram livres, mas ao passar do tempo eles foram capturados e forçados a trabalhar, e o mais preocupante é que o monstro que se fundiu com o sistema das ruínas se tornam muito mais poderosos. O Antares pensa que não é de se admirar que esse monstro matou o espadachim Claude, que era um usuário de aura, e se o monstro de chamas de antes era forte, com certeza esse estava em uma dimensão de poder muito maior. O Stefan olha para os seus cavaleiros e diz que esse monstro estava acorrentado e mesmo assim eles estavam com medo. O Prota pergunta para o cavaleiro se eles iam lutar contra esse monstro, já que se eles fizessem isso, com certeza iam todos morrer. Ele responde que tem coisas que vale a pena arriscar sua vida, mas não tinha como um bárbaro saber o que era a honra, mas agradecia pela ajuda de antes, e vai pra cima gritando para os outros darem seu melhor. O Prota fica lá pensando que eles nem conseguiram derrotar o Tagrel de chamas e querem lutar contra isso. O Cylon começa a usar sua habilidade dando forças para os cavaleiros e eles vão pra cima atacando, mas o monstro contra-ataca jogando pra longe, e o Antares lá dizendo que isso não ia funcionar, já que eles estão levando uma surra. Enquanto os cavaleiros junto com o Stefan estavam lutando, o Prota fica só pensando que já tinha uma ideia de como era esse Stefan, pois ele não escutava nada o que os outros dizem, mas estava impressionado com ele por estar aguentando todo esse tempo contra esse monstro, mesmo que seus golpes estejam apenas fazendo arranhões. Nesse momento o Cylon usa sua habilidade mais poderosa e ataca o monstro. A Elfa mais o Stefan aproveita e também atacam o cortando
voltando, deixando o Antares na dúvida se subestimou as habilidades deles. Nessa hora o Todd usa seu poder mágico criando um tornado, só que nesse momento o sistema de defesa do monstro se sobrecarrega, mudando para a segunda fase, o libertando das correntes, deixando o Antares preocupado. O monstro já pula esmagando os cavaleiros e em seguida ataca, os cortando. Nesse momento Stefan fica puto indo pra cima, só que o monstro é mais rápido e o acerta em cheio, jogando pra longe. O Eduardo preocupado pergunta se ele tava bem, o Stefan responde que sim e de novo eles vão pra cima atacando, só que o monstro contra-ataca e por pouco a elfa consegue se esquivar, mas o desgramado usa seu poder mágico soltando várias bolas de fogo, atingindo vários cavaleiros e um desse ataque vai em direção ao Cylon, mas o Antares aparece bloqueando o ataque com facilidade e pedia desculpa por demorar a reagir, já que estava surpreso com a força desse monstro e fica pensando que seria capaz de vencer essa criatura, mas estava ansioso para testar a força desse corpo atual e se prepara e diz que o mestre ia ficar feliz se estivesse vendo essa luta e já usa sua habilidade atacando, só que o monstro contra-ataca fazendo com que o Antares se esquivasse por pouco, mas o desgramado aproveita a guarda baixa do Prota e o acerta em cheio, jogando ele para longe, só que o Prota antes de ser atingido usou sua aura deixando o Silo sem acreditar que o Antares era um usuário de aura, e o Prota lá pensando que esse golpe não fez nem efeito comparado às porradas que levou do seu mestre. O monstro começa a falar em uma língua estranha, mas o Prota só disse que não entendeu nada e era só pra ele vir pra porrada. Os dois começam a trocar vários golpes, deixando o Stefan sem acreditar que o Antares estava usando aura, já que nem ele mesmo, que era o mais nobre entre os nobres, conseguiu despertar e se perguntava que inferno era esse monstro na sua frente. Então agora é dois monstros lutando pelo jeito. Enquanto o Pro estava lutando, ele estava pensando quão incríveis são as coisas que aprendeu até agora, pois poderia facilmente ver os ataques vindo. O Antares ataca destruindo o braço do monstro, mas as ruínas davam mana para que o monstro curasse suas feridas. O capeta usa seu poder atacando, só que o Prota é mais rápido, conseguindo se esquivar e vai para cima pegando no seu braço, em seguida acertando um chute em cheio. Depois usa sua técnica dando uma sequência de soco no monstro e fica só pensando que esse capeta era o melhor saco de pancada de todos, mas pensa que não deveria ficar brincando e fica na dúvida se usava a técnica do chifre da calamidade, mas muda de ideia, pois se fizesse isso, esse local ia desabar. O monstro aproveita sua distração e começa a atacar. O Prota se esquiva quando o Todd manda ele usar sua espada e a cobri-la de aura, só que ele responde que não sabia fazer isso, já que o clã marcial prefere usar seu corpo como arma. O Cylon também o chama, deixando o Antares puto, mas ele pergunta se o seu corpo era resistente. O Prota responde que sim, e do nada o Cylon começa a usar sua habilidade, dando mais força para o Antares. Ele já pega o monstro e joga pra cima e puto olha para o Cylon e se pergunta se ele usou uma habilidade que é usada apenas em arma no seu corpo. O Cylon, todo alegre por ter funcionado, manda o Antares derrotar o monstro agora. O Prota, parecendo que tomou umas 30 doses de pré-treino, sai correndo pra cima do capeta e ataca, acertando um chute em cheio, em seguida uma joelhada e finaliza com um socão, jogando ele pra cima ou destruindo. Nesse momento o sistema volta ao normal e o Cylon fica perguntando se isso acabou, mas o Prota lá mandando ele tirar essa habilidade logo. Depois o Stefan, todo lascado, diz que o Antares escondeu bem sua identidade, pergunta se eles eram alguma piada e se foi divertido toda essa humilhação que passaram lutando contra esse monstro, e por isso nunca o perdoaria por manchar sua honra de cavaleiro. E o Prota responde que nunca zombou deles e pensa que pra zombar de alguém tem que ter no mínimo um interesse, mas ele não tinha, então não fazia sentido zombar deles, e sai andando deixando o Stefan puto, indo pra cima atacando por ele virar suas costas. Só que nesse momento o Antares se abaixa pra pegar a espada e o louco sai voando, se quebrando ainda mais, e ainda pergunta como ele ousava desviar desse ataque. O Prota, com uma cara de pena, pega a espada ao entregando e diz que não zombou deles nenhum momento, e eles mereciam essa espada já que passaram por várias dificuldades só pra conseguir ela. O cavaleiro diz que sua falta de ganância diante de algo tão precioso só mostrava que assim era a verdadeira força. E olha a cara do Stefan puto com tudo isso, e o Prota só pensando que essa arma era de quinta categoria se comparado com o que usou antigamente com seus amigos, e diz que era hora de todos voltarem. Já em outro momento o Cylon estava curando e dando suas moedas de ouro para os moradores da vila. O Prota estava observando e só pensando que isso era um ótimo negócio, já que a imagem dele ia melhorar muito após isso. E enquanto isso, os cavaleiros estavam voltando para o reino de Aldion, quando Stefan disse que eles deveriam investigar o Antares quando chegarem. O Eduardo responde que sim, já que o Prota era muito talentoso e sabia que o Stefan ia se interessar por ele, mas o desgramado estava só pensando que era impossível o Antares ser muito mais forte que ele. Já em outro local, o Prota disse que era hora de encontrar Cyrus, quando do
nada o Silon chega dizendo que vai aproveitar esses dias e viajar por aí como um peregrino, e o Antares só fica pensando que normalmente os peregrinos morrem rápido. Depois de alguns dias eles chegam na capital de Zeppelin. O Silon fica surpreso com o tanto de pessoas que tem ali e manda o Antares ir um pouco mais devagar. Só que o Pro tava pensando que era ali que a Sirius estava, e do nada eles se deparam com um cara batendo em um velho, e esse cara era o Derek, líder da União Comercial, e ele puto pergunta como o mendigo ousava insultar a União Comercial, e por isso ia ensiná-lo uma lição, e começa a batê-lo sem parar. Quando termina, joga 30 moedas de ouro, já que bateu nele 30 vezes. O Silon se aproxima usando sua habilidade para curá-lo e pergunta se ele estava bem, e diz que ia chamar a polícia, mas o velho começa a pegar o dinheiro, pois esse valor seria o suficiente para que ele pudesse se estabelecer ali. O Silon escuta isso e puto pergunta se ele não ia fazer nada só porque ganhou um pouco de ouro, mas o Antares diz que as pessoas desse lugar eram loucas por dinheiro, então isso era normal, deixando o Silon se acreditar. Mesmo viajando por todos os lugares, nunca teve um lugar como esse, já que bastava apenas ter dinheiro que a pessoa não seria punida por seus crimes, e pergunta para o Antares que tipo de negócio ele tinha em um lugar como esse. Ele responde que ia comprar uma elfa, e olha a cara do desgramado. O Silon também com uma cara pergunta se ele também era esse tipo de pessoa. O Prota responde que não era isso que ele estava pensando, e pensa que não podia explicar sobre sua vida passada e manda ele esquecer isso, mas o Silon só diz Eka, homens. O Prota escuta isso e pergunta se ele estava ligado que também era homem. Por um momento o Silon estava indo por um caminho diferente. Em outro local, o Derek estava conversando com a elfa sobre o que aconteceu com o velho que insultou a União Comercial, e nesse momento alguém chega e era o Bered. O Derek pergunta o que ele estava fazendo ali e onde estava a elfa que ele havia comprado recentemente. O Bered responde que devolveu, já que ela não estava obedecendo suas ordens. O Derek começa a rir, pois ele não conseguia domar uma mera elfa, e por isso a União Caron não estava nem entre as 10 maiores. Mas ele responde que não foi só ele, mas também todos os outros que a compraram devolveram, e agora entendia porque ela era tão barata. O Derek fica só pensando que gostaria de ver a cara do Bered se ele conseguisse domar essa elfa, e era melhor ele ir até a capital comprá-la. Em outro local, o Prota tá com uma cara perguntando o que o Silon tava fazendo, e olha o que ele tava fazendo, uma flexão para tentar melhorar seu corpo. O Antares só pensa que ele parecia um palito, mas se perguntava por que o Silon não conseguia ganhar músculo mesmo se esforçando, e manda ele não se esforçar muito. O Silon responde que tava de boa quando do nada algo acontece. O Silon, sem nenhuma definição, pergunta o que ele achou. O Antares daquele jeito pensa que agora entendia porque ele não ganhava músculo, já que sua magia de cura recuperava seu corpo, o impedindo de se desenvolver, voltando sempre como estava antes de começar, e tudo que ele fez só foi perder tempo durante esses 5 anos. O Silon pergunta se tinha alguma coisa de errado, mas o Prota responde que não, e ia ensiná-lo um jeito melhor de ganhar músculo, e pergunta se ele também não se incomodava com esse cabelo longo. O Silon responde que não, já que se acostumou, pois mesmo cortando eles crescem rápido. Depois o Antares diz que ia atrás da elfa para comprá-la, e alguns minutos depois eles chegam no local e ficam esperando o dono. O Silon diz que nunca veio em um local como esse e escutou que as elfas tinham um tratamento melhor que os orcs, mas o Prota responde que mesmo assim eles continuam sendo escravos, e pergunta se ele achava que eles estavam felizes com isso. O Silon diz que eles moravam na selva e viviam largados por aí, e pergunta se não era melhor eles ser tratados por um humano do que morrerem de fome como um selvagem. O Antares escuta isso e pensa que todos têm esse mesmo pensamento sobre as outras raças, e mudar isso com a força não ia adiantar, pois causaria mais medo, e precisava criar um império diferente da sua vida passada, não um império obscuro como um rei dos monstros como todos falavam que ele era. Nesse momento o responsável chega e mostra todas as elfas que ele tem. O Silon já fica com vergonha, e o cara fica se perguntando por que o Antares trouxe uma garota para esse local, mas o Prota pensa que as elfas descendentes da mãe natureza estão sendo colocadas em uma situação como essas, e pergunta se ele não tinha alguma de pele escura. O cara fica surpreso com o seu gosto e por ele não querer as branquinhas. Olha a cara do Prota e o Silon perguntando se ele estava ligado que a escravidão era ilegal. O cara responde que tinha uma e manda eles o acompanhar. No caminho o cara começa a mostrar todas as elfas e os tratamentos que elas recebiam, mas o Prota fica puto e manda ele parar de enrolação e levá-lo logo. Quando ele chega, um cara diz que ela estava ali. O Antares, quando vê a Sirius, começa a chorar.